Olha, somente esse ano o Serasa já derrubou quase 20 mil páginas de anúncios falsos usados nas redes sociais. Isso só foi possível após milhares de reclamações dos consumidores. O Ivan Lemos está ao vivo com um advogado que vai nos contar o que o consumidor pode fazer em casos assim, que percebe que foi enganado, né? Que caiu num golpe, tem que comunicar às instituições e o Serasa está fazendo a parte dele, pelo visto, né, Ivan? Isso, Bia, é preciso estar atento e entender ali, conseguir identificar que aquele anúncio é falso, o que é muito difícil. Tem muita gente que vai ali atraído por um anúncio, por exemplo, de um produto com preço muito mais baixo do que o que é praticado no comércio e acaba sendo atraído por aquele anúncio e acaba não percebendo que aquele anúncio é falso. O Serasa, por exemplo, derrubou mais de 18 mil páginas, tirou do ar mais de 18 mil páginas de falsos anúncios de golpistas que tentavam negociar dívidas com valores mais baixos ou até prometiam aumentar o score, naquela pontuação das pessoas para usarem em caso de financiamento, por exemplo, ou para tentar financiar um carro, fazer uma prestação. E aí o Serasa descobriu, conseguiu tirar mais de 18 mil páginas do ar. O problema é identificar essas páginas e o consumidor não cair em golpe, porque no caso do Serasa, o Serasa conseguiu tirar do ar depois de denúncias. Vou conversar agora com o Erickson Dantas, que é vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB aqui em Alagoas, que vai dar mais detalhes para a gente, dar explicações também de como evitar cair nesse tipo de golpe. Erickson, boa noite. Começando pela parte do Serasa, esses anúncios ali de tentativas de golpe para aumentar a score, para poder negociar dívida, eles são muito comuns. Mas tem uma maneira ali de identificar e ir direto ao ponto para não cair nesses golpes, né? Boa noite, Ivan. Boa noite, Beatriz e aqueles que nos assistem no programa No Cidade. É muito importante que o consumidor, primeiro, ele possa estar munido de informação ou das informações. E essas propagandas enganosas, que inclusive o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor contra esses atos de propaganda enganosa, essas propagandas elas surgem no momento em que o consumidor está mais vulnerável do que já é. Vou dar aqui um exemplo, às vezes até negativado, em algum órgão de proteção ao crédito. Enfim, o Serasa especificamente. E essas imagens, quase sempre, são imagens que podemos dizer assim, imagens apelativas. Usam figuras, usam situações que ali já vão denotar ali um sensacionalismo exacerbado, exagerado, que o intuito ali é tão somente ludibriar o consumidor e fazer com que o consumidor caia nesses golpes de pessoas que se aí titularizam como representante de algumas empresas, no caso específico o Serasa, oferecendo uma vantagem muito considerável e o consumidor tem que ficar atento a isso, porque muitas vezes essas imagens apelativas, como falamos no início, isso pode certamente colocar o consumidor numa situação muito prejudicial, em uma armadilha, e o consumidor sofrer um golpe. Até mesmo porque o Serasa, nessa questão do score, como aqui dito por você na abertura da entrevista, essa questão do score, quem realiza é especificamente o Serasa, diante de um parâmetro que o Serasa ali vai estabelecer os critérios da quantidade de dias ou de anos que você tem com o cartão de crédito, se você é um consumidor adimplente, se você paga os seus financiamentos em dia, do seu limite de crédito em um cartão, enfim, de diversas modalidades. E às vezes o consumidor já recebe a informação de que se você pagar essa dívida, um exemplo, que era 10 mil e agora é R$1.000, o seu score vai passar, exemplo, de 500 para 700. Então, previamente, quando o consumidor, caso receba essa informação, certamente poderá se tratar de um golpe e é preciso que o consumidor fique atento para não ser iludido por essas propagandas altamente vantajosas. Ou seja, perceber um desconto muito grande ou esse aumento de score ali, esse aumento de score por si só já dá para perceber que é golpe porque o Serasa faz essa média. Isso, o Serasa faz essa média, esse poder discricionário, assim que possamos dizer, compete ao Serasa. Essa norma compete especificamente ao Serasa e não o consumidor receber logo um anúncio de que se ele quitar aquela dívida, o score dele vai passar de um percentual X para o percentual Y. Se isso acontecer, com certeza
aí pode tratar de uma armadilha e o consumidor não deverá aceitar essa proposta nem clicar em um provável link que ele tenha recebido via telefone, via smartphone ou algum aplicativo, para que ele pudesse baixar ali um aplicativo que não é especificamente o correto do Serasa. Agora, um erro muito comum das pessoas e que caem nesses golpes é ir ali no buscador procurar no Google, por exemplo, o nome Serasa. E quando o que se deve fazer é ir lá na loja de aplicativos e procurar pelo aplicativo do próprio Serasa, né? Exatamente. É um cuidado que todos devemos ter na qualidade de consumidores. O Código de Defesa do Consumidor já protege o consumidor em relação à propaganda enganosa. Está positivado no artigo 6º, no inciso 4º do CDC, que é a Lei 8.078 de 1990, que agora fez 34 anos. Enfim, mas em relação a essa questão de baixar aplicativo, não recomendamos que diretamente o consumidor vá lá no Google, geralmente, baixa lá o aplicativo. Por quê? Hoje, com o avanço da ciência, infelizmente existem a fragilidade no mundo virtual. Existem também situações de que esses fraudadores se utilizam até da inteligência artificial, muito utilizada nos dias de hoje com o avanço da ciência. Mas voltando à pergunta formulada por você, Ivan, é muito importante que o consumidor baixe o aplicativo do Serasa, como é o tema aqui em foco da matéria, no próprio dispositivo do seu aparelho, que lá no dispositivo do seu aparelho tem um aplicativo específico, onde lá você consegue baixar os aplicativos corretos, no caso aí o do Serasa, e não ir diretamente da plataforma Google. Nada contra, né? E desculpa até a expressão de mencionar aqui, mas enfim, porque ali é uma plataforma que muita gente se utiliza e ali com certeza o consumidor poderá cair num golpe, numa armadilha. É um site de busca, né? Vai aparecer de tudo ali. E expandindo um pouco, além do Serasa, que a gente está falando do aplicativo, tem as lojas de eletrodomésticos, tem empresas de financiamento que também têm aplicativos muito específicos, e aí as pessoas acabam indo lá na internet vendo uma televisão que custa R$2.000 e ali está por R$999, aquele preço muito atrativo. Isso também pode ser um golpe, também tem que tomar bastante cuidado. Muito cuidado. Pode ser um golpe, como já mencionado aqui no início da entrevista. Consumidor, fique atento e tenha muito cuidado com essas vantagens exageradas, com essas propagandas enganosas, com essas vantagens que, na realidade, não passam de um golpe. E aí o consumidor tem que ficar atento e procurar o contato direto com o estabelecimento comercial, através de telefone, através até do e-mail, tendo o e-mail correto daquele estabelecimento comercial, ou através de outros meios de contato, para que o consumidor comprove se aquela informação realmente é verídica, é verdadeira, para que o consumidor não venha a ser ludibriado e sofrer um golpe, infelizmente, como tem ocorrido ultimamente. E além da própria venda, tem alguns casos, por exemplo, há pouco mais de um mês tinha uma empresa que vende malas de viagem, por exemplo, uma grife de malas de viagem, que desmentiu um anúncio que estava cometendo um golpe ali. Responda uma pesquisa e você vai ganhar uma mala de brinde. Aí a pessoa acaba botando CPF, acaba botando endereço ali e acaba caindo num golpe. Exatamente. Isso é uma situação que ultimamente, infelizmente, tem sido corriqueira, né? Até como já falado aqui, por essa facilidade, as inúmeras plataformas virtuais que existem com esse avanço da ciência, da tecnologia. Vivemos a internet das coisas, o mundo virtual, e o consumidor tem que estar sempre munido da correta informação e, como dito aqui no início, não confiar nessas ilusões, nessas propagandas enganosas, para que ele não sofra ali um golpe, que é o que ultimamente tem ocorrido, porque muitas vezes na emoção, nessas propagandas atrativas, até em situações que essas plataformas utilizam algum sensacionalismo de pessoas que se passam como se fossem daquela marca específica ou daquele site específico, sem ser, e aí o consumidor, infelizmente, fica prejudicado. Por isso que é muito importante não se iludir com essa propaganda enganosa e com essa vantagem que é feita ao consumidor, visando tão somente oferecer ao consumidor algo que não existe, quer seja produto, quer seja serviço.
E aí, para denunciar, como que as pessoas devem fazer para denunciar? São sites, né? A gente sabe que a internet é um mundo vasto, aquele golpe pode estar sendo aplicado aqui ou em qualquer outro canto do Brasil, do mundo. Como fazer para denunciar esse tipo de golpe? Esse tipo de golpe, o consumidor, por comodidade, poderá fazer um boletim de ocorrência através do site da Polícia Civil, pc.al.gov.br. Lá tem um link de acesso para você confeccionar o boletim de ocorrência, que pode ser fazer isso de forma virtual, como aqui dito, ou também o consumidor lesado, prejudicado, poderá procurar a delegacia competente da sua circunscrição, de onde o consumidor reside, da sua localidade mais próxima. Pela questão do mundo virtual, a delegacia do bairro ou da circunscrição do domicílio do consumidor já encaminha isso para a delegacia competente, e aqui em Maceió existe a DRACO, que é a delegacia que fica nas proximidades lá do 5º Batalhão, ali no Benedito Bentes, próximo ao 5º Batalhão, e lá também, presencialmente, esse boletim de ocorrência pode ser feito, e se o consumidor, como dito aqui, visar uma questão de mais celeridade e de mais comodidade, isso pode ser feito de maneira virtual, através do smartphone ou de outro meio eletrônico de acesso para fazer o boletim de ocorrência. Erickson Dantas, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade, esclarecendo essas dúvidas que muita gente tem para denunciar essa questão dos anúncios. Se perceber que o produto está com preço muito atrativo, entra lá no site da loja mesmo, ou no Instagram oficial da loja, rede social oficial da loja, para poder verificar se aquelas informações estão batendo. E aplicativo a gente sabe que tem que baixar na loja de aplicativos que tem no celular, né? Aquele dispositivo que tem para baixar os aplicativos. E aí ali você tem os aplicativos oficiais. Se for no buscador, ali no site que busca informações, vai aparecer qualquer coisa, então precisa estar atento para baixar os aplicativos oficiais. E se perceber esses anúncios com preços muito promocionais, descontos muito atrativos, tomar cuidado, porque pode ser golpe. Volto com você, Bia.